Seja bem-vindo você que está chegando. Toda batalha vencida, em toda batalha vencida, você recebe um novo nível de autoridade. Um novo nível de autoridade. Por quê? No momento das batalhas, quando você vence as batalhas, sabe? Isso, você está colocando a sua autoridade ou conhecimento que Deus te deu em prática. E todas as batalhas vencidas, né? Isso está aumentando a sua autoridade. Então, eu quero falar um pouco sobre isso com você e nós vamos orar, porque existe poder na oração. A Bíblia fala que na tentação de Jesus, né, eu quero orar, vai colocando, já eu tenho meu pedido de oração, nós vamos orar. No batismo de Jesus, nós vamos ver que Jesus foi batizado, enquanto orava, o céu se abriu, né, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea e uma voz revelou quem é Jesus, né? Meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora, escute bem, toda aprovação vai aumentar a sua autoridade. Porque às vezes você só está ouvindo, falar, mas você ainda não colocou em prática aquilo que você tem ouvido. Quantas vezes nós ouvimos algo e não colocamos em prática? E o interessante é que quando Deus permite aqui está falando de tentação, mas eu vou falar da provação. São coisas parecidas, mas diferentes, né? Quando Deus permite uma provação na nossa vida, é para nos aprovar. Eu tenho falado aqui com vocês já há algum tempo, e você que também está pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu tenho falado que quando Deus nos prova, Ele é aquele professor que fala, a prova é com consulta. Ele já nos dá as respostas. Escuta aqui que eu vou te falar. Sempre que Deus prova, é para aprovar. Sempre que Deus prova, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar as respostas. E você só vai colocar em prática. Por quê? Porque quando nós oramos, nós recebemos a instrução. Quando nós oramos, nós recebemos a força. Quando nós oramos, nós recebemos a palavra que a gente precisa. Você está ouvindo isso? Mesmo que você vai passar por um tempo que não seja muito bom. Mesmo que você está passando uma situação que não é muito boa. Se você orar, Deus vai te dar a resposta que você precisa. Muitas vezes é uma instrução, é uma forma de agir uma situação. Muitas vezes é apenas Deus dizendo, eu estou contigo. Eu não sei qual que é a palavra, né, que você precisa para a sua aprovação, mas Deus sabe. E eu declaro que Deus, nesse momento de provação que tem gente aqui passando, Deus, Ele vai te dar as respostas. Quem anda com Deus nunca fica enganado. Vou falar de novo. Eu sempre falo isso aqui. Quem anda com Deus nunca fica enganado. Porque o inimigo é astuto. Ele às vezes quer criar situações, né, contra a nossa vida. Mas se você andar em oração e você tiver discernimento, né, você vai conseguir. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você sobre essa prova. E Deus vai dizer como você deve agir em situações difíceis que muitas vezes você vai ter que passar. Então, através da oração, né, nós vamos receber a forma que nós devemos agir para sermos aprovados. Quando Deus prova, é para aprovar. Primeiro, vai colocando eu tenho meu pedido de oração. E outra, quando Deus prova, é para aumentar o nosso nível de autoridade. Você está ouvindo isso? Quando Deus nos prova, é para nos aprovar. E quando Deus nos prova, é para aumentar a nossa autoridade. E nos habilitar para algo novo. Para uma unção nova, para algo novo que Ele tem na nossa vida. Escute bem, que aqui em Mateus capítulo 3, né, diz que Jesus é batizado, depois ele é guiado pelo Espírito ao deserto, e logo mais na sequência você vai ver Jesus começando o seu ministério. Então, sempre que Deus nos prova, sempre que Deus permite, até uma tentação mesmo, uma tentação talvez em desistir, uma tentação que vem para tentar te afetar de alguma forma, sempre que você fica firme na provação, sempre que você fica firme na tentação,
sabe? Você precisa saber de algo. Sempre que você ficar firme, Deus vai elevar a sua autoridade. Sempre que você ficar firme, Deus vai elevar a sua autoridade. Então, se Deus está permitindo uma prova na sua vida, você precisa saber dessas duas coisas. Quando Deus prova, é para aprovar. Deus não está te provando porque Ele quer descobrir algo em você, não. Ele já sabe tudo sobre você. Você que precisa saber, eu que preciso saber. Muitas vezes você não sabe o que Deus colocou na sua vida. Isso não é só para o ministério. De repente, Deus te deu uma visão de negócios, ou Deus te deu uma profissão, ou Deus te deu algo para fazer no reino dele. E talvez você não está conseguindo enxergar. Né? Então, muitas vezes Deus vai permitir uma prova para que você vá para a oração, e em oração você recebe as respostas. Em oração, Deus vai fazer você enxergar coisas em você que você não está vendo. Então considere que essa provação que você está passando, que tem gente aqui passando por provações, considere que essa provação que você está passando é um chamado para oração. Porque sempre que Deus prova, é para aprovar. E sempre que Deus prova, é para te abençoar de alguma forma, para elevar a sua autoridade. Você está ouvindo isso? Você vai ver aqui que quando Jesus sendo Jesus, né? Jesus sendo Jesus, quando Jesus é batizado, e quando Jesus passa por aquela provação, por aquela tentação, né? Aquilo tudo estava revelando quem Jesus era, quem Jesus é para o mundo, né? E só depois disso o ministério dele começa. Quer dizer, sempre antes de Deus fazer algo na sua vida, sempre antes de Deus fazer algo maior, sempre antes de Deus entregar algo maior, sabe? Ele vai vir e vai permitir alguma provação. Você está ouvindo isso? Então, você precisa estar atento a isso. Quando Deus prova, é para aprovar, e quando Deus prova, é para aumentar a sua autoridade. Porque às vezes a gente sabe alguma coisa, mas não coloca em prática. Não é verdade? Então, se você sabe e não vive, é como se não soubesse, né? Então, Deus permite nós passarmos por alguma provação para nos aprovar, para revelar para nós mesmos e revelar para o mundo, né? Aquilo que nós estamos carregando. Então, você vai ver aqui Abraão, né? No sacrifício de Isaac, Deus provou Abraão, pedindo em sacrifício Isaac, e depois da obediência de Abraão, Deus aprova e aumenta a autoridade sobre ele. A Bíblia diz aqui que Deus promete bênçãos e multiplicação para Abraão. Só que Abraão já tinha promessas. Abraão já tinha promessas que Deus fez para ele, mas só depois de ser provado, você está entendendo? Só depois de ser provado, de entregar Isaac em sacrifício, né? Só depois de ser provado, então, e ele obedeceu, né, o que Deus estava falando, só depois da prova, Deus veio com aquela, definitivamente, né? Deus veio trazer a existência, Deus veio mais uma vez falar daquela promessa que tinha sobre a vida dele. Você vai ver também José, aqui em Gênesis 37, José é vendido pelos seus irmãos, enfrenta, né, tantas provas. Eu falei esses dias aqui com vocês, vou deixar no primeiro comentário fixado, quando eu falei de José aqui. Temos recebido testemunhos já dessa palavra, né? Deus tem sido bom. E José então passa por tanta prova, vendido para os seus irmãos, mas se mantém fiel. E Deus aprova José. Como a gente pode ver isso? É que ele é levado a uma alta posição. José é levado a uma alta posição no Egito. Moisés também. Moisés foge para o deserto, Deus chama para libertar o povo de Israel. E depois Moisés também é aprovado por Deus, reconhecido por Deus, e também ele recebeu uma autoridade. Ele fala, com os profetas eu falo de diversas formas, mas com Moisés eu falo face a face.
Você vê? Então, sempre as provas, os homens de Deus na Bíblia que passaram por provas, eles sempre foram aprovados. Abraão, por exemplo, era amigo de Deus. E Deus estava direcionando ele. E Deus estava protegendo ele, até em situações que ele errou. Deus, né? Quando ele falou, por exemplo, da esposa dele. Ele omitiu ali que era a esposa dele. E Deus mesmo assim protegeu, né? Protegeu a esposa dele. E depois, se você for ver a trajetória também de Abraão, você vai ver Deus cumprindo aquelas promessas que tinha sobre a vida dele. Mas eu gosto de pensar, eu falei com vocês aqui, que lá em Gênesis 22, ele já tinha promessa de Deus, mas mesmo assim ele foi provado. E só depois da provação, se você ler capítulo 22 de Gênesis, esses tempos eu falei aqui, você vai ver que depois da provação, e depois da obediência de Abraão, é que então veio as promessas a se cumprirem. Né? Que veio algumas promessas se cumprirem. Deus aparece ali e renova as promessas e cumpre promessas. Agora, uma última coisa que nós vamos orar. Gideão também, apesar da fraqueza que ele tinha, Gideão, ele teve ali também uma espécie de uma aprovação. Ele pede sinais para Deus e Deus confirma para ele que ele estava sendo chamado como uma liderança para libertar outras pessoas. Então, Deus aprova Gideão e depois usa para derrotar os midianitas. Então, você vai perceber que sempre quando Deus prova, é para aprovar. E Deus está querendo revelar algo para você mesmo. Muitas vezes Deus está querendo revelar algo para você mesmo. Tem algo a respeito de você que você não está sabendo. Porque é a graça que Deus te deu. É o poder que Ele colocou na sua vida. Então Deus permite a aprovação para nos aprovar. E Deus permite a aprovação para aumentar a nossa autoridade. Você está ouvindo isso? Então Deus permite a aprovação para aumentar a nossa autoridade. Então, essa palavra que estava vindo para mim hoje, e agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu queria que você colocasse aí, eu tenho o meu pedido de oração. Você vai ver também Davi. Né? Tem tanto exemplo disso. Davi, quando ele enfrentou Golias, né? Então o que aconteceu? Ele venceu Golias, né? Ele venceu Golias e depois também foi aumentado a autoridade dele. Foi aumentada a autoridade. E depois lá na frente, depois de perseguição, depois de anos de ter recebido a promessa, ele também é ungido rei de Israel. Jesus é levado para ser tentado pelo diabo no deserto, mas depois de ser provado, nós lemos aqui, né? Depois de ser provado, Jesus retorna em Jesus volta do deserto com poder, com autoridade, né? Olha lá, aqui versículo 10 de Mateus 4 diz que Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviam. Então você vai ver que depois disso também Jesus começa o seu ministério. Então, quero orar por você. E eu quero orar para que Deus, se você está precisando de uma palavra, de uma instrução para sair de uma prova, né? Ou você está precisando de uma força para passar dias de deserto, eu declaro que Deus vai te fortalecer e Deus vai tirar você desse deserto. Eu queria você colocando aqui: eu tenho o meu pedido de oração. Coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. Eu creio que o poder de Deus agora, eu declaro que o poder de Deus agora vai agir sobre a sua vida, vai agir sobre a sua mente. Se você precisa de uma palavra, eu declaro que Deus vai falar com você. Eu declaro que Deus está abrindo os seus ouvidos espirituais. Eu declaro que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Eu declaro que Deus está te dando discernimento espiritual para entender momentos de prova, para entender que em momentos de prova, Deus está te preparando para algo. Deus está te preparando para algo. Deus está preparando alguém para alguma coisa. Ficou, né? Deus está preparando você para uma promessa. Deus está preparando você para algo que Ele vai fazer na sua vida. Você está ouvindo? E Deus te trouxe aqui nessa oração
para te fortalecer, para te dizer que Ele está te provando, Ele está permitindo uma prova para te aprovar e aumentar a sua autoridade. Você está ouvindo isso? Você recebe essa palavra? Hoje nós tivemos um culto especial. A gente pôde perceber que Deus está vindo com essa cura, vamos dizer, essa cura interior, né? O Espírito Santo estava vindo de uma forma especial, né? Renovando, curando de questões internas, um mover assim de cura, de libertação muito especial. E eu estava vindo para casa, eu estava pensando, como Deus, ele é bom. Porque sempre que você precisa de uma instrução, sempre que você precisa de uma chave, sempre que você precisa de uma resposta sobre algo que você está vivendo, Deus sempre responde. E é claro que Deus, Ele vai vir com a resposta que você precisa para te aprovar e para elevar a sua autoridade. Para elevar a sua autoridade. Em nome de Jesus. Tem uma coisa sobre a autoridade importante. Tem pessoas que recebem autoridade e não usam. Você está ouvindo isso? Tem pessoas que recebem autoridade e não usam. Então use a sua autoridade dentro da sua casa. Use a sua autoridade na sua vida. Em nome de Jesus. Eu cancelo agora toda palavra maldita, dita por você, dita por alguém a seu respeito. E te abençoo em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Eu oro agora por cada pedido de oração. Pai, eu oro por cada um que está aqui. O Senhor conhece e sabe de cada situação. O Senhor conhece e sabe. O Senhor sabe como resolver. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa, de uma maneira especial agora, agir sobre a vida de cada um, sobre cada casa, cada família, em nome de Jesus. Libera o seu poder agora. Libera a tua unção agora. Pai, tira todo o peso. Pai, destrua todo o mal. Eu peço que o Senhor venha fortalecer espiritualmente. Peço que o Senhor venha agir nas emoções, que o Senhor venha agir no físico de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor libere as tuas bênçãos sobre a vida de cada um e de cada família que é representada. Pai, libera o seu poder. O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que pode. O Senhor é o Deus que trabalha onde o homem não pode trabalhar. O Senhor é o Deus que faz onde a limitação humana não pode chegar. Pai, a tua palavra diz que quando Jesus orou, o céu se abriu. Pai, a tua palavra também diz que quando Josué orou, o sol parou. A tua palavra diz que quando Salomão orou, o Senhor deu para ele sabedoria. A tua palavra também diz que quando Ana orou, o Senhor deu um filho para ela. Nós oramos agora, Pai, apresentando nossas causas, apresentando nossa vida diante do Senhor. E nós, com o coração agradecido, apresentamos os nossos pedidos. Apresento agora, Pai, no nome de Jesus, cada pedido de oração. Pai, libera o seu poder sobre essa casa agora. Libera o seu poder sobre essa vida agora. Em nome de Jesus. Pai, vem com a tua unção, destruindo todo o mal, todo o peso espiritual. Cai por terra agora em nome de Jesus. Todo o mal seja destruído agora em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor libera da sua graça, libera do seu poder, do sopro do seu Espírito sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, quando nós oramos cura, libertação, transformação, salvação acontece. E eu creio que tem pessoas que estão aqui. Tem pessoas que estão aqui. Sabe? Tem pessoas que estão aqui que Deus está te dando uma instrução. Existe poder na oração. Existe poder na oração. Sabe? Muitas vezes, se você pegar o seu problema e contar para alguém, né? Às vezes esse alguém não vai poder resolver. Às vezes a pessoa quer te ajudar e não pode. Às vezes é uma questão emocional, essa pessoa não pode te ajudar. Às vezes a pessoa vai contar o problema dela para alguém, às vezes para um vizinho ou para uma pessoa em algum lugar, né? Aquela pessoa às vezes aumenta o problema, porque ela conta o seu problema para outra pessoa, né? E Deus não quer isso. Deus quer
que você agora mesmo apresente seus pedidos diante dele. Sabe, eu tenho recebido alguns testemunhos nesses dias mesmo, que tem pessoas que falam assim, um dia veio aqui na oração e eu falei assim, seus pensamentos vão se transformar em oração. E exatamente isso aconteceu. Sabe, tem pessoas falando, tem coisa que até sem orar em voz alta, só de orar em pensamento, Deus ouviu e Deus respondeu. Eu declaro que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo está vindo sobre a sua vida. E Ele vai falar com você. E Ele vai fortalecer você. Ele vai abençoar você, em nome de Jesus. Sabe? Tem pessoas que, às vezes, tomam alguma decisão errada, ou fazem coisas erradas. Sabe? É por questões até de um histórico de vida. Por questões até emocionais. Às vezes Deus me deu uma palavra hoje sobre a falta da paternidade, né, natural, né, que às vezes traz uma insegurança, né, traz um medo, uma acusação na vida de uma pessoa. E por causa dessa falta de uma saúde emocional, falta de a figura às vezes de um pai, as pessoas às vezes tomam decisões erradas e a vida vai por um rumo que não está sendo muito bom, sabe? Mas eu quero falar com você, Deus é seu pai, não importa o seu histórico, não importa o que aconteceu com você, fica firme com Jesus, porque Ele vai te guiar de uma maneira especial a partir de hoje. Ele não vai, o que passou, passou, é daqui para frente. O que passou, passou. Ele vai te curar, Ele vai dar um novo significado para a sua vida. E a partir de hoje, eu declaro que se inicia um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Deus está curando feridas de alma aqui. E na presença dEle, Ele vai curar feridas nessa sua jornada. E por esses dias, tem pessoas aqui que vão ser visitadas por Deus. Tem pessoas aqui que vão ser surpreendidas por Deus. A presença de Deus vai se manifestar na sua vida. E você vai viver algo totalmente diferente. Deus vai te levar para outros níveis espirituais. Deus está tirando coisas ruins, coisas que estavam dentro de você, coisas que estavam bloqueando você por dentro. Deus quer que você deixe o passado no passado, e é daqui para frente que Deus vai fazer algo na sua vida. Sabe? As pessoas às vezes são rápidas em dizer, aquela pessoa, ela fez isso porque... né? E tem suas próprias opiniões, mas às vezes não sabem o histórico da vida daquela pessoa, sabe? Mas Deus, a partir de hoje, vai fazer algo novo na sua vida. Você crê nisso? Deus vai trazer algo totalmente novo, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você o favor de Deus. Eu declaro sobre você coisas novas da parte de Deus, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Na verdade, essa semana, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146, aqui na descrição. Também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Vou deixar essa oração que eu falei de José, né? E de como Deus honra uma pessoa, tá bom? Aqui tem, se você precisa verificar se você está inscrito no canal e também clica para ativar as notificações, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá.